sobre heróis e tumbas, com certeza é um dos livros mais memoráveis entre os que eu li este ano. Ele chegou às minhas mãos graças a essa edição belíssima da editora Pinardi. Inclusive uma edição que traz uma arte no meio que tem tudo a ver com a atmosfera portenha e fantasmagórica do livro. Essa arte aqui, muito bonita. E essa obra do Ernesto Sábato é, dizem, a principal dele. É, bem, a história trata de uma família que foi muito importante para a Argentina, mas que vive nos anos 50, quando se passa a narrativa, uma decadência já muito agravada. Nós temos acesso à história dessa família a partir de uma personagem que é assim, da última geração, da estirpe, que é a Alejandra. A Alejandra, que tem 18 anos, vai conhecer o Martim, de 17, no Parque Lezama, em Buenos Aires, e eles vão começar uma relação muito estranha. Ela tem 18, mas é, lida com o amor e com outras questões de maneira muito mais madura do que o Martim. Há então um desnível. E talvez a cena mais fascinante do Sobre Tumbas e Heróis é quando Alejandra leva o Martim para casa da família em Barracas, que é um bairro que eu creio que já tenha sido um bairro nobre de Buenos Aires, mas com a industrialização se tornou um bairro proletário, de galpões. E ela até diz: claro que a minha família é estranha, já vi uma família de nome morar em barracas. Ela diz isso no livro. E de fato é uma família com muitas particularidades, talvez até maldita em certo sentido, como a família Menezes, do Lúcio Cardoso aqui em Crônica da Casa Assassinada, que é esse livro também primoroso, um dos meus favoritos. Assim como a família Menezes, é, a família Acevedo Olmos, ela agoniza, né? E fica realmente sem perspectivas de ser funcional sequer, né? Mas essa família ela impactou muito a história argentina. E daí nós temos uma série de referências históricas que vão culminar no final do livro, que mescla o final da relação do Martim com a Alejandra, a vida do Martim sem a Alejandra, com a tropa do general Lavalle indo em direção à Bolívia para deixar os restos mortais do Lavalle em segurança, para evitar vilipêndio dos restos mortais. Tem cenas fortíssimas no curso disso. É um livro muito bonito. Bem, outras considerações sobre Ernesto Sábato. Primeira obra que eu li dele. Gostei muito, mas achei cansativa porque vamos lá, são 600 páginas a edição da Pinardi, né, que é uma edição generosa, tem letra grande. É, caberia talvez até em menos de 500 páginas. Chega a ser cansativa a maneira como o autor usa metáforas e comparações no livro. Isso me incomodou bastante. Até porque às vezes parece forçado e não precisa, não faz falta, até pelo contrário, sobra. Que o livro é bom, o livro é muito bom, mas eu acho que, sabe, eu pelo menos não consegui me encaixar muito bem nisso. Gosto muito de literatura argentina. O Sábato teve uma relação intensa com Borges, né? Foi próximo, depois brigou. E aqui ele faz críticas muito severas ao Jorge Luiz Borges, que aparece no romance como um personagem. Não é um personagem muito importante, ele claramente só quis encaixar para esculhambar o Borges. E ele critica a maneira como o Borges usa a filosofia. Mas eu acho a literatura borgiana, gnóstica, né, as referências gnósticas dele, muito mais charmosas do que as referências existencialistas, do que a pegada existencialista do Sábado, sabe? É, literatura existencialista boa é a literatura camisiana. Aqui parece forçado. Ele poderia até trazer a visão dele absurdista, existencialista. Eu falei que o Camus
era existencialista, ele era absurdista. Se bem que tem gente que diz que é a mesma coisa. Enfim, eu não entendo muito de filosofia. É, mas eu prefiro o Jorge Luiz Borges. Eu acho que igual ao Jorge Luiz Borges não tem, talvez seja meu escritor predileto. Inclusive, recentemente li o Aleph e fiquei alumbrado com aquilo. E alumbrado é como fica o Martim durante toda a relação com a Alejandra. Muito imaturo, ele vê um mundo que é novo para ele e muito louco, né? Na casa da família de Alejandra tem a cabeça de de um patriarca da família que foi assassinado pela Mazorca, pela eh, milícia do general Rosas. Inclusive, a relação entre federalistas e centralistas, eu acho que é esse o nome, é muito parecida com a relação entre chimangos e maragatos do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil. É, e aqui ela é muito trabalhada. E também é o período do peronismo. Há uma cena particularmente feliz, que na maneira como o Sábato trata naturalmente a cena, né? Porque a cena é trágica, que dos atentados ao governo Perón e das consequências aos atentados ao governo Perón nos anos 50, se eu não me engano, 1952, que os peronistas saem às ruas de Buenos Aires e quebram as igrejas, e há uma relação lá entre um peronista, um operário peronista, e uma madame antiperonista, que na Rua Esmeralda, que eu nunca fui, eu só conheço o Uruguai, eu conheço Montevidéu e fui à Colônia del Sacramento, de onde eu vi Buenos Aires assim à distância, deu para ver o horizonte da cidade. Dizem que Montevidéu é muito parecida com Buenos Aires. Eu fiquei é, muito feliz em conhecer Montevidéu, é uma cidade belíssima, assim. E tem essa atmosfera também portenha, sombria, cosmopolita. Né? O Sábado fala de Buenos Aires como uma Babel. É muito legal a maneira como ele trabalha a cidade. Tem um charme é, portenho em Sobre Heróis e Tumbas que vale muito a pena ser conhecido. É um livro pouco lido no Brasil. Eu acho que Sábado é um ilustre desconhecido para os brasileiros, uma pena. Né? Eu acho que vale a pena ler sobre tumbas e heróis. Vale a pena conhecer a obra do Sábado, pretendo ler outros livros dele e fiquei muito satisfeito com essa leitura. Ainda mais, obviamente não sou patrocinado, vocês veem que aqui a produção ela não é muito ornamentada, mas eu gosto muito dos livros da Pinardi. É, eu gravei um vídeo aqui também sobre é, o recurso do método do Alejo Carpentier, também da Pinardi. Até achei, inclusive, melhor do que sobre Heróis e Tumbas, porque Carpentier tem uma prosa barroca, até mais barroca que Garcia Marques, que te impacta. Mas é isso. Obrigado por assistir até aqui e leiam Sábato, leiam Borges, leiam Carpentier, leiam Garcia Marques, leiam Agora eu tô em Clarice. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia para você.